Olá, Gil. Olá, Ângela. Nossa, pontualíssima, hein? Até parece que Boa a gente. noite. Boa noite, que alegria, que felicidade. Deixa eu me ajustar aqui, que eu tava me ajeitando para entrar em cena com você, né? Precisa, né? Tem que estar legal, tem que estar legal. Tudo bem, Ângela? Que prazer, Tudo bom, prazer tudo enorme bom. te Grande receber aqui, prazer. viu? Um grande prazer estar aqui com você, Gil, e no canal aí da Despertar e Palestras, viu? Você está me ouvindo bem? Está dando uma travadinha? Será que é minha internet, a sua, a nossa? Eu, eu tô ouvindo bem. É, Tô uma ouvindo bem. conversa de Donádio com Casella, vai sair receita de macarronada, receita de massa, alguma coisa assim, né? Vinho, boas Vinho. conversas sobre vinho, sobre E- lugares onde a gente, né, lugares que nós conhecemos ou de quem nossos antepassados vieram, né? Muito bom. exatamente. E vamos ter que segurar as nossas mãos, né? Vamos ter que prender as nossas mãos para a gente não. Vai Eu ser preciso, um. eu preciso, eu preciso segurá-las realmente, porque senão eu começo a parla com le mani. É Faz isso parte do, mesmo. faz parte do projeto, faz parte da nossa composição, da nossa coisa. Eu te falei hoje fora do ar, né? Enquanto o pessoal está chegando, esperando o pessoal chegar, e estou vendo que Uhum, tem bastante gente chegando. Aqui o Marco uhum. está falando que está tudo bem o som, legal, obrigado, Marco, por dar esse feedback para a gente. Meu pai me pediu para te perguntar, eu te falei isso, né? Se você é parente do Pino Donaggio, cantor italiano. Gostaria. Piacerebbe, però no. Piacerei. Não, não, não sou, não, mas sempre me perguntavam isso quando eu era criança. São os mais velhos que conhecem, né? É Mas verdade. faz tempo que não me perguntam isso. É, Mas não sou, não. tinha, Mas é uma coisa, essas coisas a gente acha que não vem assim inatas, né? Mas esse dia, acho que foi ontem, meu filho estava falando não sei o que, não sei o que, não sei o que, tipo assim com a mão, sabe? Vai, faz, não sei o que e tal, porque eu quero. Aí eu olhei ele com a mão assim, eu falei, ah, não tem jeito, não tem já jeito. tá no Só DNA. falta, só falta quando você falar alguma coisa para ele, ele fazer assim, maquê, maquê. Ah, muito Daqui a legal. Eu pouco, fui, viu? eu fui pesquisar, sabe, Ângela? Eu fui pesquisar. O Piro Donaggio, ele cantou no Festival de Sanremo de 65, né? E mais recentemente ele foi a trilha sonora, participou da trilha sonora da novela Passione da Globo. Agora já faz Oh, uns anos, né? já Então passou. eu fui procurar isso, falei, caramba, de repente é tio, deve ser um tio mais longe, alguma coisa assim, né? Olha, quando eu tive em Veneza, eu fui numa loja chamada Casella, uma loja de souvenir, escrito Casella. Quando eu vi aquele Casella, eu falei, cara, é parente meu. Aí tirei o passaporte, entrei assim, todo cheio de moral, e o dono olhou para mim e falou assim, cara, esse nome é comum aqui. É verdade. E eu, aí, outro, Aí outro você. dia, eu usei isso numa aula até, Ângela, falando sobre vendas, porque ele Ah, poderia ter usado isso como uma forma de me vender vários produtos, de falar assim, sim, ah, sim, é, e podia ter me mandado várias coisas com etiqueta Casella, eu levaria para muita gente com a mala, de Casella para Casella, para, olha, da minha família, o cara bem nem aí. italiano, né? Não tava nem aí, né? É verdade. Muito bom, muito bom. Deixa eu falar, eu estou falando com você e estou pilotando outro o Instagram, que é o meu pessoal, e Tá. dizendo para as pessoas que estão entrando lá, pessoal, migrem para Despertar e Palestras, que a gente está ao vivo lá com a professora doutora Ângela Donadio. Vamos falar sobre ISD, vai começar agora. Então, migrem para Despertar e Palestras, por favor, migrem para lá. Legal? Quero ver vocês lá no Despertar e Palestras. Vamos embora. E o pessoal tá vendo. Acho que eu vou deixar o microfone de lá aberto. Bom, de vez em quando eu abro e falo, porque senão vai ficar uma maluquice, né? Uhum. Ninguém vai entender o que está acontecendo aqui. Eu quero te É. agradecer, acima de tudo, agradecer demais você ter aceitado o nosso convite.
o fato de você fazer parte do time da Despertar e Palestras. É uma alegria enorme que você está com a gente hoje aqui. Obrigado, Eu que professora. agradeço, Dilma. É um prazer muito grande, é uma alegria grande fazer aí parte da equipe e também ter esse contato contigo, que é uma pessoa super alto astral, sempre revigorante, né? E Uau! falar de um tema que também, né, me é caro e ainda bem que está sendo falado, bastante falado, né? A gente vai esclarecer um pouquinho, que muita gente fala coisas erradas, né? Mas é muito importante. Então, eu que agradeço essa oportunidade de esclarecer, enfim, falar as minhas visões sobre o tema, né? Bora lá, então, já vamos entrar com os dois pés no tema, então, professora. Eu te chamo de professora doutora, de Ângela, de professora Ângela, como é que você prefere? Vamos falar Ângela e Dil, que tá ótimo. Tá bom, Ângela. Ou Casella e Donadio, tá bom? Donaggio, Você que. sì, sì, tutti buona gente. Vamos lá, enquanto isso, eu quero começar assim, porque tem tido uma colocação do tal do ESG, né? Esse é o tema da nossa conversa hoje. Me fala assim um pouquinho, o que é o ESG? Né? Eu não sei se eu já emendo numa outra pergunta, mas dá uma resumida nisso tudo. O ESG, na verdade, ele fala de uma prática ESG. O que é o ESG que todo mundo está falando atualmente? ESG são três letras, né? Então, a I de environmental, que é ambiental, S de social e de governance, né? Governança. Então, engloba práticas sociais, ambientais e de governança corporativa das empresas, das organizações. Não devia ser muito complicado, porque são só três letras, né, Dil? Mas pode se tornar bastante. Então, pode ser usado para falar de um critério de um produto, de como um produto é feito, pode ser usado como um critério de investimento, né? Então, muitos investidores hoje, grandes fundos, grandes, né, bancos, grandes, enfim, gestores de investimento estão levando esses critérios ESG em consideração na hora de investir, na hora de colocar o seu capital. E também pode ser que é a última, né, compreensão do que é o ESG, pode ser algo muito mais abrangente, que é esse modelo que eu acredito, que é uma mudança de mentalidade. Então, só explicar, por que não é só um produto, ou por que não é só uma... Já ouvi gente até falando que ESG, você coloca uma etiqueta no produto só dizendo que quanto que ele consumiu de recursos naturais, e isso e aquilo, e o produto já é ESG. Assim, se a gente levar isso até as últimas consequências, né, a gente pode ter uma empresa altamente poluidora, um produto altamente viciante, que não agrega em nada na nossa sociedade, ser considerado ESG meramente por ter uma etiqueta cumprindo padrões, né, de critérios, que é diametralmente contra toda a mentalidade de ESG, que estabelece o seguinte: a gente precisa de uma mudança de mentalidade acerca do papel das empresas na sociedade. Então, é algo que exige uma mudança de abordagem. Aí, eu com a mão já, né? Não, mas eu também trouxe a minha mão para te fazer uma pergunta. Olha agora como é que é bem da nossa raiz. Mas então é muito mais do que um selo, né? ESG é uma empresa, eu tenho o selo ESG. Não é um selo, não é... Porque, assim, eu já estou entrando numa outra pergunta que eu ia te fazer, mas acho que tem tudo a ver. Teve aquela febre da ISO, né? Eu tenho ISO, eu tenho não sei qual qualidade, eu tenho ISO não sei quantos mil, ISO 9002, 9001, 14.000 não sei quanto. Virava uma coisa, um diferencial competitivo. Você está dizendo, então, que o ESG ele é muito mais do que um selo, do que uma conotação, do que é uma coisa muito mais comportamental, né? Eu tô indo na tua linha, vamos lá. Se eu estou errado, você me fala. Donaggio. Travou, não me diga que travou. Vou saculejar aqui a internet. Professora Ângela Donaggio. Eu não acredito. Será que caiu? Não me diga isso. Não me diga isso.
Caiu. Não. Caiu. Faz mal, faz mal. Eu vou chamar de novo. Vou chamar a professora Ângela Donadio de novo. Não tem problema. A gente convida de novo. Cancelar. Professora Ângela Donadio, cadê você? Vamos lá. Hoje que o papo estava pegando, estava começando a embalar. Caramba, caramba, caramba. Acho que caiu a internet dela. Vocês que estão... Vocês estão me ouvindo aí? Quem tá por aí está me ouvindo? Vocês que estão me ouvindo aí, ela caiu, rapaz, Manuela, ela caiu também. Faz mal, vamos tentar, vamos ver se ela entra de novo. Vamos ver se ela entra de novo. Seu sinal caiu. Entre novamente. Tomara que ela esteja vendo a gente aqui. Tudo isso está sendo gravado, né? Tudo isso está sendo gravado. Onde estaria a professora Ângela Donadio? Ela caiu. Será que estava chato demais a nossa conversa? E ela desistiu da gente. Não, vamos lá, que ela estava empolgando. Aqui. Seu sinal caiu, escrevi para ela. Entre novamente. Será que ela não... estamos chamando mais seguidores. Travou. Vocês estão me vendo? Quem está do outro lado aí está me vendo? Odete Reis, estão me vendo? Estão me vendo? Solange, Bel Albuquerque, Cesarão, acho que é, Renata Belmonte, Siqueira Gomes, José Alberto Siqueira Gomes, Manuela Alves, Nicole, Marco Aurélio, Borges Paula. Estão me ouvindo? Vocês continuam me vendo? Pessoal fazendo um positivo. Renata Prudente. Renata, que prazer te ver aqui. Puxa vida, a nossa convidada caiu. Vamos de novo, vamos lá. Ângela. Caramba. Ângela. Para quem está chegando agora, eu quero dizer que a gente estava conversando com a professora doutora Ângela Donadio sobre o ISD, e o que aconteceu simplesmente é que caiu a internet dela. Renatinha, saudade de você também. Poxa, que legal. Estava conversando com a professora. Eu vou fazer o seguinte: vocês se comprometem a voltar daqui a alguns minutos? Eu vou tentar conversar com ela, eu vou ligar para a professora Donadio e vou tentar ver se a internet dela caiu, se ela teve algum problema lá com a internet dela. Porque estava tudo tão legal, estava pegando no breu nossa conversa sobre o ESG, e de repente estou aguardando também, José, também estou. A professora tem muito para conversar com a gente, para falar sobre ESG, tem muito conteúdo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo ligar para ela. Vamos lá. E aí a gente vai... Ou vocês me esperem aí, por favor. Se vocês tiverem um pouco de paciência. Volta, Gezinha, gostei disso. Gostei disso. Eu vou ligar para ela. Dil, meu celular superaqueceu e desligou. Olha que legal. Nossa Senhora. Sério. É por causa da ligação dela, talvez com a ligação... deixa eu ver se eu consigo. Consegue entrar novamente?
Meu Deus, eu vou ligar para ela. Vamos lá, vocês vão acompanhar. Tudo isso ao vivo, tudo isso sendo gravado. Faz parte. Ó, o tripé e tudo aqui do outro telefone. Ah, que chique, né? Faz parte. O outro telefone estava na minha rede pessoal. Isso tudo sendo gravado. Que maravilha, que coisa linda. Ó, pronto, chegou aqui. Joia. Pronto. Ela está solicitando novamente a participação. Oh, que não acredito que voltou, olha aí. Isso que é legal. Meu, Voltamos? Voltei? voltou, estou preocupadíssimo com o seu celular agora. Será que ele vai dar conta? Porque você está com ele conectado, né? Na energia? Tô com ele conectado. Tô com ele Oh my conectado. God. Vamos ver como é que. Se você, Tem alguns celulares. se você quiser, a gente de repente pode fazer por outra plataforma, não sei. Mas se quiser, a gente continua por aqui e vê até quando ele vai. Vamos lá, se você. Eu só não quero que ele exploda aí, né? Não quero uma situação dessa de risco para você. Quem sabe faz ao vivo. Valeu, Luci, obrigado. É, a gente estava aqui, mas estamos junto, Ângela. Estamos junto aqui. É isso aí, vamos lá. E. Olha lá, Oi. opa, tá lá. Firme e forte. Agora sim. Mas Agora a gente tá falando do. Eu não vou ficar falando italianada, vamos falar do ISD logo direto, o pessoal quer ouvir isso, Tá. né? Tá. Então, você estava falando, a gente está falando sobre o selo da ISO, que é uma coisa mais comportamental. Daí, continua. Sim, sim. Então, a ideia do ESG é justamente ser o ISO, a ideia de ISO, o processo e tudo mais, é entender as coisas, as empresas como, né, como máquinas, como algo possível de se prever e controlar, algo que, né, você consegue mudar a ordem dos fatores e tudo mais. O ESG depende de uma abordagem muito mais sistêmica de que a empresa existe na sociedade e para a sociedade. Então, ela vai ter necessariamente reflexos ambientais, reflexos sociais e reflexos de sua governança. A questão é se esses reflexos vão ser bons e refletidos ou se eles vão ser ruins e irrefletidos. Então, o que a gente sugere, recomenda né, e advoga é justamente o que eu venho falando é que o ESG é uma mudança de mentalidade. É a empresa efetivamente e as lideranças efetivamente perceberem que a empresa existe para a sociedade, que ela não existe no vácuo, que ela existe por conta das relações com as pessoas, com os colaboradores, com os clientes, com o meio ambiente, com a comunidade. E quando a gente fala em relações, se eu puder resumir ESG numa palavra, eu resumiria em ética, porque é uma relação ética da empresa com todos esses fatores que eu falei. Então, é uma empresa que se relaciona eticamente com os seus acionistas, mas não só, com os seus colaboradores, com os seus clientes, com o meio ambiente no qual ela está, com a comunidade, com os seus fornecedores. É uma empresa na qual as lideranças refletem sobre esses temas. Porque hoje a gente tem, né, muitas empresas sem mudar nada, sem ter mudado nada das suas práticas, falam que são ESG ou colocam uma propaganda, fazem marketing e tal. E nada mais longe da verdade desse conceito, né? E uma coisa importante de ressaltar, Dio, é que muita gente diz assim, a gente escuta, né? Algumas pessoas, muita gente pensa e poucas falam, mas as que falam assim: olha, eu preciso fazer lucro, eu não vou cumprir isso, eu não tenho o que fazer. Assim, eu já tô. Volta. Eu não acredito. Será que de novo nós vamos perder a professora, a doutora Ângela? Uau, é hoje. Ai, que judiação que está acontecendo com a gente hoje. Que pena, gente, que pena. Ela perdeu de novo.
o celular dela não tá legal, ou tá com algum problema de conexão. Acontece, eu já tive esses problemas aqui também, gente, eu já tive esses problemas. É isso aí, Lucy, quem sabe faz ao vivo, e a gente está se virando para fazer ao vivo. Acontece, às vezes a conexão, às vezes a própria internet, às vezes o próprio equipamento, o próprio celular não permite a gente de dar continuidade, mas é por isso que eu deixo sempre o ukulele aqui perto de mim, sabe? Porque aí quem sabe a gente faz uma musiquinha no ukulele e para poder passar o tempo enquanto a professora volta, mas eu não sei, infelizmente, talvez ela tenha alguma dificuldade, esteja com outras dificuldades e infelizmente acaba comprometendo a nossa, e não é culpa de ninguém, né? E não é culpa de ninguém, a nossa live fica comprometida com isso. Talvez melhor marcar um outro dia, um outro horário, eu sugiro que a gente faça isso também. E estava indo tão bem, né? Estava entrando num astral tão bacana, deve ter desligado o celular dela de novo, infelizmente, algum problema do equipamento, algum problema de conexão e etc. Vamos tentar agendar um outro dia para a gente fazer essa conversa, talvez por um outro meio, talvez pelo Zoom. Olha que bacana, olha que ideia. Talvez pelo YouTube, né? A gente pode fazer. Que tal? Aí quem está aí assistindo aí a gente, que topa que essa live seja feita pelo YouTube num outro momento, num outro dia? Vamos agendar, vamos divulgar. E a gente faz ao vivo no YouTube. Eu acho que é uma oportunidade pelo StreamYard, né? É uma coisa que pode ir para, né? Acho que fica melhor para todo mundo e a gente não fica estressando a professora Ângela Donadio, porque vai ficar, ela está mandando uma outra solicitação. Eu estou falando isso para a gente poder ganhar tempo e ela voltar. Vamos fazer mais uma tentativa. Se não rolar nessa tentativa, a gente marca pelo StreamYard, pelo YouTube. Olha aí, vamos tocar a musiquinha para a chegada dela. Chegou! Não tem problema, eu estava falando exatamente isso. Eu estava sugerindo para a nossa audiência que a gente comece, faça eventualmente num outro dia pelo YouTube, pelo StreamYard. Talvez esteja com algum problema de conexão. Acontece, isso acontece, a gente não está imune a isso. Você está no mesmo verdade. celular? Estou, infelizmente, Edil. Tem o pessoal gritando aqui, o pessoal escrevendo volta, volta. Então, vamos tentar mais uma vez, professora? Vamos tentar, Ângela? Vamos continuar? Vamos continuar? Se cair, a gente já deixa avisado para quem está com a gente que a gente vai marcar um outro dia dentro da sua agenda. Eu sei que a sua agenda né? A gente tem que achar um lugarzinho ali para tentar conversar. A fala é sua. Tá bom. Bora. Fechado. Vai ficar mais legal. Bom, onde que eu... Você parou na questão de muitas empresas que usam o marketing, usam o ISD como marketing, mas no fundo elas não são empresas com a mentalidade do ISD, né? Então, é muito mais fácil uma empresa investir muitos milhares ou alguns milhões de reais, né, em marketing, falando que estão ESG, do que efetivamente mudar as suas práticas, refletir, mudar a sua forma de pensar o produto, mudar a sua forma de lidar com as pessoas, mudar a sua forma de lidar com o ambiente, trazer mais pessoas para a mesa de debate, né? Incluir pessoas que estavam excluídas das mesas de decisão, né? Colocar esses temas como efetivamente temas estratégicos e não simplesmente criar um departamento e achar que isso vai resolver. Não vai, né? As empresas que são, que a gente pode dizer mais ESG, né? Aquelas que são assim, são exemplos inspiradores para a gente, que mostram que dá para fazer diferente. Não são aquelas que têm departamento de ESG, ou que tem um departamento de sustentabilidade, ou que tem um departamento de governança, ou que tem um departamento de diversidade. São aquelas que têm esse tema em toda a sua tomada de decisão. Está no DNA, né? Em toda a sua tomada de decisão. Sim, está na estratégia da empresa.
Então, não precisa de uma... esse tema precisa estar na cabeça de todos, no coração de todos, e principalmente nas decisões das lideranças, né? Porque é aí que a coisa acontece. E uma coisa que eu estava falando, agora eu lembrei, a gente escuta, né, as pessoas dizendo, não, eu quero ter lucro, e se eu tiver lucro, se eu investir nisso, eu não consigo ter lucro. Mas é muito pelo contrário, essa é uma falsa dicotomia. É uma dicotomia que muitas pessoas afirmam existir, mas que é totalmente equivocada. Porque quanto mais sustentável a sua empresa for, mais ESG ela for, quanto mais o seu produto considerar os impactos ambientais, sociais e de governança, e você conseguir incluir mais pessoas nesse discurso, nessas conversas, mais sustentável vai ser a sua empresa e mais lucrativa vai ser a sua empresa por mais tempo. Então, essa dicotomia entre lucro e função social, ela não existe. Na prática, o que a gente vê é que são as empresas que têm melhores práticas ambientais, sociais e de governança, são, inclusive, mais lucrativas do que as que não têm. Mas isso implica escolhas difíceis. Isso implica as lideranças dizerem, olha, eu vou ter que avaliar esse produto, mesmo que esse produto seja um produto lucrativo, eu tenho que avaliar se esse produto faz parte dos meus valores e se esse produto tem a ver com esse ESG, né? Tem a ver com as minhas prioridades, tem a ver com o meu propósito. Se ele tiver, eu continuo. Se ele não tiver, eu descontinuo. Né? Então, são decisões difíceis e que as lideranças acham que dá para ser ESG sem mudar a sua forma de fazer negócios, sem mudar a sua forma de promover pessoas, escolher pessoas, premiar pessoas, sem mudar nada, e não dá. ESG de verdade não é marketing. O marketing é o que vem depois de um ESG bem feito, né? A gente tem até alguns exemplos aí recentes de notícias de empresas que eu vi. Que a empresa tal melhorou sua meta, trouxe sua meta para 2025 parar de consumir de produtores ilegais. Poxa, peraí, quer dizer que você vai ficar 4 anos ainda fomentando crime? Fomentando práticas ilegais? E você ainda divulga isso como uma prática ESG? Ético isso, né? Então, assim, ético, a não? gente... Exatamente. Então, é por isso que eu resumi. ESG é ética na prática. É estratégia colocada, o ESG é a ética colocada na estratégia da empresa. Em todas as assim, eu estava assistindo a um vídeo seu esses dias, até para poder, né, me preparar para falar com você. Falei, pô, deixa eu tentar subir um pouquinho a régua aqui, né? E, poxa, eu achei legal quando você falou de... você falou de algumas... Claro, você falou de algumas práticas de algumas organizações, por exemplo, que deixaram de licenciar produtos de uma marca, de um parque, de uma marca americana lá, né, da Disney, né? Porque acharam que não era sustentável aquilo, não tinha a ver com os valores. Fala um pouco disso para quem está nos ouvindo, professor. Eu acho importante essa reflexão. Eu acho que esse é um exemplo ótimo, eu adoro citar o exemplo da empresa Mercur, do sul do país, né? Uma empresa quase centenária, já está na sua 4ª geração. E há alguns anos eles fizeram uma reflexão muito profunda. Então, era uma empresa que fazia negócios como todas as outras, não pensava na sua forma de fazer negócios, só pensava em ter lucro, né? Então, vender o máximo, ter mais market share, e, né, ter menos custos, aquela coisa toda. E o filho, né, o neto, né, do fundador, o Jorge Hessel, eles fizeram uma reformulação completa da empresa, pensando justamente por trazer essa questão da ética e do propósito da empresa e dos valores da empresa no centro, né?
Então, o que eles fizeram? Por exemplo, eles verificaram que eles eram licenciados, né? Eles tinham produtos licenciados da Disney, do Hot Wheels, Barbie, etc. Então, o que quer dizer? Eles tinham, para quem tem filho, né, sabe, o quanto a publicidade infantil é muito negativa, né, para as crianças, porque gera competição, porque gera mais afasta do que isso é comprovado, né? Então, institutos mostraram, eles foram atrás disso e verificaram que esses personagens eram muito mais desagregadores das crianças na escola do que positivos para as crianças, do que você gerar histórias e tudo mais. Então, eles falaram, vamos descontinuar esse negócio, porque isso não faz, apesar de extremamente lucrativo, você pode imaginar, e quem está ouvindo aqui a gente deve imaginar, que eram produtos extremamente lucrativos, lancheiras, mochilas, Vende coisas de fácil, né? borracha. Vende mais Com esses, fácil, você agrega valor rapidinho, é uma coisa, né? exatamente, exatamente. Você coloca o preço lá em cima, né? Justamente porque é um personagem, não tem outro que possa usar, né? Então, e eles tomaram a difícil decisão, que para eles não foi difícil, porque eles viram que era exatamente contra o propósito deles, que era contra essa questão de colocar as pessoas em primeiro lugar, de ser socioambiental e de governança responsável, né? Então, a ideia de responsabilidade de ética está no centro disso. Então, por exemplo, eles não fazem mais testes com animais há muitos anos para usar os produtos, e produtos que são usados por crianças e tudo mais. Então, assim, e a gente vê, né, viu, que essa é uma questão que está sendo cada vez mais exigida pela sociedade. A gente vê que cada vez mais pessoas querem esse posicionamento Claro. das empresas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem tempo para pensar, poxa, onde que isso foi feito? Será que essa borracha é uma borracha nativa? Será que é uma borracha que veio de algum país asiático que usou trabalho escravo? Será que... Então, assim, você ter uma empresa uma organização que você confia, que você sabe das práticas e que faz todo esse trabalho por você, né? É algo que a sociedade precisa e está demandando cada vez mais. Então, só deixa eu fazer um disclosure. Eu não tenho nada a ver com a Mercury, não sou consultora deles, não, eu sou Claro. admiradora, não tenho conflito de interesse nenhum, não sou acionista nem familiar, etc, etc. Só é uma empresa que eu acho que vale muito a pena conhecer, assim como outras, podia citar outras, por exemplo, internacionais, como a Patagônia, que é considerada a empresa mãe do ESG no mundo, que também começou com práticas normais, do business as usual, pensando simplesmente em maximizar o valor para o acionista, e aos poucos os fundadores perceberam que eles tinham um papel muito maior, mais importante, mais relevante no mundo. E que eles não sacrificariam o lucro se eles fizessem a coisa certa. Muito pelo contrário, eles teriam mais lucro. O lucro não é a consequência. Eles não fizeram isso pelo propósito que eles acreditam, e o lucro foi a consequência. Eu acho que essa é a questão E fundamental do quando o ESG. propósito fica evidente, ele exala pelos corredores da organização, isso acaba contaminando, não seria o termo, mas ele acaba contagiando, energizando o próprio time de colaboradores, não é? Você quer falar alguma coisa nesse sentido? Porque eu vou te contar assim rapidamente, um exemplo rápido. Eu trabalhei numa organização muito grande, muito interessante, por sinal. E eu lembro que a gente era conduzido, vários executivos dessa organização, para fazer alguns cursos na Amana Key, você deve conhecer, do Oscar Motomura, da Amana. E a gente passava uma semana na Amana Key. Quando a gente voltava para lá, aí dava aquela sensação do John Lennon, será que eu vou ter que brigar com todo mundo para botar os conceitos que tinha lá? Ele chegou numa escola e ele falou isso. Será que eu vou ter que brigar com todo mundo para mostrar o meu valor? Porque, pô, a gente aprendeu tanta coisa lá e não se falava nada em ESG na época, mas eram práticas de gestão e tal.
E aí, quando você entra no primeiro dia com aquele monte, aquela carga de vontade de fazer acontecer, de mudar, aí a cultura te consome, aquela cultura que, né, que te puxa para trás. Então, quando isso vem de cima, né, quando isso permeia de cima para os corredores, pronto, está feita a coisa. É isso, é isso que promove, é isso que promove a mudança, né, Gil? Porque assim, é realmente muito difícil ser da média gestão para baixo. Essa é uma mudança que precisa. Mudança de cultura é uma das coisas mais Claro. difíceis de se fazer numa empresa, né? Porque a cultura, ela é uma coisa viva, né? E, e é um, como eu te disse, né, um sistema complexo. Então não dá para você colocar um ingrediente aqui, tirar outro dali, e você vai ter uma cultura boa no final das contas. É algo que é muito difícil de se mudar. Então precisa, mesmo com uma liderança muito engajada, você precisa estar preparado para brigar dentro da empresa para dizer, olha, esse é o certo a se fazer. Porque as pessoas estão acostumadas a fazer, né? As pessoas estão acostumadas a ser avaliadas exclusivamente pela questão financeira. Elas estão acostumadas a ser, né? Então, assim, a gente não tem, a gente não tem, em geral, KPIs de ética, né? Então, assim, o que a gente tem é de compliance, o que a gente tem é de conformidade, o que a gente tem é de questões financeiras, o que a gente tem de vendas e tudo mais. Mas por isso que isso passa pelas lideranças necessariamente, porque passa por é, essa crença genuína de que isso é necessário para ter a mudança e trazer todo mundo para dentro do barco para discutir, porque não tem mudança que as pessoas não participem. É preciso engajar, é preciso ter uma transparência em relação a todas essas, aos valores e ao que se quer e onde se quer chegar, né? Ao norte, aqui norte. Não dá para achar que dá para se decidir isso no conselho, na diretoria e o resto da empresa só saber depois. É uma coisa que precisa, é uma mudança de mentalidade que precisa estar no dia a dia das pessoas. Por isso, ela tem que estar no dia a dia mesmo. Tem que se ter, por exemplo, reuniões, mas encontros das pessoas para trocarem informações, para dizerem, para darem suas contribuições, para estarem incluídas efetivamente no processo e para se verem como responsáveis da tomada de decisão, autônomas para decidir, e não meras pessoas que vão apertar um botão. Eu li alguma né? coisa que você disse também num outro artigo, num outro material, sobre ouvir diferente de escutar. Porque, assim, aquela coisa que o colaborador, para quem tem, quando essa cultura acho que permeia para fora da organização, você tem uma fila, você não tem só, você tem um engajamento, você tem fãs, né, querendo trabalhar naquela organização, que é a coisa que, né, e aí quem está lá dentro, ele passa a ser escutado, não é isso, professora? Ou eu estou falando bobagem? Ouvir é diferente de escutar, isso mesmo, Gil. Ouvir é um ato físico. A gente, né, tem pessoas que têm problemas de audição, que, né, não conseguem ouvir direito e tal. Então, é um ato físico. Escutar, muita gente tem um ouvido, né, que não tem problemas, mas não consegue escutar o que o outro diz. Porque escutar demanda entrega, demanda presença, demanda uma relação Claro, emocional. claro. Né? Então, para eu estar aqui conversando com você, eu tenho que estar aqui, efetivamente, eu não posso estar aqui e olhando o celular e fazendo não sei o que tal, senão eu não vou estar aqui. Então, o escutar estar ali, demanda uma relação emocional, e não só física, que é o ouvir, e demanda também levar em consideração essas, essas contribuições dos colaboradores. E algo que muitas vezes eu vejo, alguns clientes falam, não, mas a gente faz pesquisa, a gente faz isso, aquilo, a gente já fez, tal. Ok, mas e depois da pesquisa? O que vocês levaram de volta para os colaboradores? Porque
daqui a pouco eles não aguentam mais responder pesquisa e não querem mais, porque não adianta ficar respondendo tanta pesquisa se nada muda, né? Ah, isso. Então, algumas, né? Algumas pessoas falam, eu não respondo, eu já cheguei a pegar isso em alguns trabalhos meus, algumas pessoas falam assim, eu não vou mais responder porque eu já respondi e eu já cansei de responder e de não ver nada mudar. Então, essa é a falha na escuta. Não é só oferecer às pessoas essa oportunidade de falar, mas levar o que elas estão dizendo em consideração, né? Fazer algo desse resultado. E essa questão de pesquisas e tal, tem muita coisa que atualmente eu vejo e me incomoda bastante, é que a gente vê hoje tem as melhores empresas para trabalhar, né? E a gente vê que, poxa, todas as empresas que a gente vê hoje em dia são as melhores para trabalhar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que existe um índice de infelicidade no trabalho altíssimo. O Brasil tem 76%, pelo menos, de trabalhadores infelizes no seu trabalho. Uau! Uma pesquisa da Edelman verificou que a gente tem só 13 a 14% dos colaboradores brasileiros que estão ativamente engajados no seu trabalho. Os outros, o dobro disso, está ativamente desengajado. Quer dizer, está contando os minutos para ir embora. Se a gente tem esse nível de infelicidade, esse nível de engajamento, e a gente tem uma pesquisa super recente, assim, do fim do ano passado, se não me engano, da Oracle, com valor, que verificou que mais de 60% das pessoas preferem falar com um robô sobre seus problemas pessoais de saúde mental e de saúde e tal no meio da pandemia, do que com o seu chefe ou do que com o seu chefe. Então, isso mostra uma profunda desconexão, isso mostra uma profunda falta de escuta. Porque eles sabem que não vão ser escutados, né? Eles não vão ser escutados. Eles podem até se manifestar. Ângela, você estava falando aí, eu viajei. E aconteceram coisas na minha carreira. Eu lembro de Putz, eu fui assim, quase que eu bati a cabeça na parede aqui de lembrar. Porque eu lembro que a gente participava de uma pesquisa para participar desse ranqueamento numa organização que eu trabalhei também. E a pesquisa é uma pesquisa para participar das melhores empresas para se trabalhar. E aí o que aconteceu? Eu comecei a responder a verdade, o que eu sentia, né? o que o meu coração. E um colega encostou do meu lado e falou assim: mas por que você está respondendo assim? Desse jeito a gente não vai ganhar? Mas caramba, se eu percebo aquilo, eu não vou falar, não, mas assim, você não pode jogar contra a nossa organização. Cara, eu não estou jogando, ao contrário, eu estou jogando a favor. Exatamente. Mas é esse tipo, né, de mentalidade de achar que isso vai contra a empresa. Na verdade, isso é lealdade à empresa. É isso que tem que ser visto como ser leal à empresa. E não só falar dele. E a gente vê que a conta não fecha, né, Dil? Não fecha. Então, uma grande... Com 76% de pessoas infelizes e todas as empresas são as melhores para trabalhar, não tem como. E sabe uma coisa que chegou ao absurdo? Que agora eu sei, mas eu não sabia, que muitas empresas colocam atualmente a sua colocação nesses melhores para se trabalhar como participação nos lucros, como critério para participação nos lucros. Quer dizer, se a sua empresa não estiver bem ali, você não ganha participação nos lucros. É o total desvirtuamento da ideia de você analisar de forma independente, né, teatro, a sua empresa. Né? Então, é um teatro. É um teatro, mas que ninguém está feliz nesse teatro, né? É uma peça dramática, tipo Hamlet, né? Ninguém está... Né? Todo mundo morre no final. Então, ou o Otelo, né? Todo mundo morre. Então, é uma coisa que não é uma peça de comédia, deveria ser, né? Que as pessoas são felizes ao se trabalhar, se sentem bem e podem confiar nas suas lideranças como pessoas que elas podem contar, né? Então,
E, na verdade, assim, a gente vê muitas práticas é, muito inovadoras de empresas que já fizeram isso há muitos anos e que colocam as pessoas no centro mesmo, né? Então, eu falei da Mercury, mas poderia ter falado, por exemplo, da Senco. A Senco, do Tab Sender, né? Que já foi muito famosa, né? E ele é famoso no mundo inteiro. Ah, eles chegaram ao limite, né, de falar para os colaboradores que eles é que escolheriam os seus chefes. Que coisa bacana, democrático, né? Uma Imagina, coisa legal. Aí, talvez. imagina. E eles fizeram isso, e era era uma democracia lá dentro, na época da Uau. ditadura. Então, assim, era uma empresa, e é uma empresa subversiva em todos os aspectos, né? Mas que extremamente lucrativa, que as pessoas sentem uma felicidade muito grande de trabalhar, implantou o home office ou qualquer office que você quisesse, lá na década de 90 ainda, quando nem se pensava nisso. Então, assim, existem diversos exemplos, bons exemplos, de empresas com práticas muito simples, muitas vezes, mas que demandam uma mudança completa de mentalidade. Porque, para isso, por exemplo, no home office, você precisa confiar nas Ah, pessoas. Você precisa dar autonomia para as pessoas. Você precisa dar responsabilidade para as pessoas. E aquela coisa do efeito Pigmaleão, né? Que é mostrado pela psicologia. As pessoas se comportam como você trata mas elas. isso é Se você óbvio, trata as é pessoas, verdade. se você trata como crianças que são inconsequentes, que você precisa controlar a hora de chegada, a hora de sair, da entrega, isso e aquilo, não sei o quê, elas vão se comportar assim. Se você se comporta como pessoas adultas, responsáveis, que vão fazer o que elas precisam fazer, que você consegue dar o direcionamento que você precisa, não é também, né, deixar solto, mas você tem os direcionamentos, você tem qual que é o norte da empresa, as pessoas sabem qual que é o valor, qual que é a ética ali, elas vão conseguir tomar a decisão de forma autônoma e vai ser muito mais rápido do que subir até a hierarquia para o presidente decidir, para o diretor para decidir, para descer tudo de novo, até atender o Não, cliente. O não, cliente não vai falar, o cliente não quer claro, nada, ele claro. já E fez. aí eu acho que entra num conceito que você colocou também numa outra publicação sua que eu gostei. Eu estou te baralhando todas as informações, eu vou pensando aqui lá. Você falou muito de inteligência coletiva, que eu acho isso é lindo, quer dizer, você não fica esperando a inteligência suprema dar ordem para você obedecer, para você Uhum. repassar ao homem que é isso. O homem, não, a inteligência ela é coletiva, você tem que ter a liberdade da decisão. O norte é para lá, você constrói o teu caminho dentro da ética da organização, dentro daquele, né, da cultura organizacional. E essa questão da inteligência coletiva é ainda mais importante, né, Gil? Porque a gente está aí no advento da quarta revolução industrial, né, com inteligência artificial, com machine learning, com big data e etc. Uma pessoa não sabe nada perto de todo esse sistema de conhecimento, né, de informação que a gente tem. Então, se a gente ainda tem um trunfo como humanos, né, frente às máquinas, é a inteligência coletiva. A gente não tem uma pessoa que é capaz de saber, de processar informação mais do que um computador. Mas se a gente tem um grupo, esse grupo, se ele for diverso, esse grupo vai ter uma capacidade muito maior de resolver problemas complexos de forma eficaz. E é isso que é a inteligência coletiva. Esse é o conceito da É. inteligência coletiva. Exatamente esse grupo conseguir resolver problemas complexos de uma forma eficaz. E só existe inteligência coletiva quando o grupo é diverso. Quando o grupo, inclusive, tem Olha mais aí, que mulheres. legal, que Quando o legal. grupo quando o grupo tem um compartilhamento do tempo de forma equânime. Então, não adianta você ter um grupo que tem 10 pessoas, duas pessoas falam por 40 minutos e o resto fala por 20. Esse não é um grupo que vai ter inteligência coletiva, alta inteligência coletiva. Então, existem três elementos que garantem a inteligência coletiva de um grupo.
O primeiro é essa distribuição equitativa de tempo. Então, todo mundo conseguir contribuir de forma equânime. O segundo nível, o segundo elemento é a nossa capacidade, a nossa sensibilidade social. Pode se aproximar a empatia, por exemplo, mas não é bem isso. É eu conseguir ler nas entrelinhas. Eu conseguir olhar para o Gil e saber o que o Gil está pensando com essa mão no queixo, com esse ar meio assim e tal, que ele está refletindo. Então, é algo que a gente tem muito, de forma muito inconsciente. E o terceiro elemento que encontraram, os pesquisadores do MIT encontraram, é que o número, a porcentagem de mulheres é crucial para a inteligência coletiva do grupo. Quanto maior a participação de mulheres no grupo, maior a inteligência, o grau de inteligência coletiva do grupo. Claro. Então... Claro, e isso aí você está fazendo um apanhado, porque isso é ISD também, né? Porque essa inteligência coletiva, você está falando de inclusão nisso aí tudo, você está falando da diversidade Exato. Do time, da diversidade feminina. Da escuta das pessoas, né? Da escuta de diferentes percepções, que ajuda muito a gente a eliminar os nossos vieses de grupos homogêneos, vieses muitas vezes inconscientes. Então, tem tudo a ver, diversidade, inclusão, inteligência coletiva com ISD, tudo a ver. E com governança também, porque a gente, né, consegue verificar que as empresas com melhores práticas de diversidade, de inclusão, de inteligência coletiva, têm melhores práticas de governança, né? Então, não é à toa que todos os códigos hoje de governança falam sobre diversidade, porque é essencial para se quebrar vieses e nos pontos cegos dos grupos homogêneos, né? Então, eu estava falando com o Guga Stocco outro dia. O Guga Stocco é um futurista, tal, ele participa de uma série de conselhos de organizações, e ele falou que tem toda uma preocupação de, nos conselhos das organizações, também terem pessoas focadas em ISD, quer dizer, não é uma coisa que, não, deixa eu ver, um dia a gente vai implementar isso aqui. Não, peraí, no nosso conselho tem alguém que está olhando por isso. Pô, que traz a diversidade de fora, que traz a ideia da diversidade, a cultura da diversidade e joga para dentro da organização e tem que fazer permear isso dentro da empresa, né? Tem que fazer parte da cultura mesmo. Tem. Mas é importante que parta da autogestão para efetivamente, né? Para ser efetivo, é importante. Mas também, eu costumo dizer que o mandurinha não faz verão, né, Gil? Então, é muito difícil, geralmente, pessoas que levam esses temas de ISD adiante nos conselhos, nas diretorias, em geral, são pessoas de grupos já que são grupos minorizados, que é o que a gente diz, né? Então, são mulheres, são pessoas negras, são pessoas homossexuais, LGBT, ou, enfim, ou pessoas com deficiência e tal. Então, são pessoas que, dentro de um grupo homogêneo, elas são minoria. E todas as pesquisas mostram que um grupo homogêneo não escuta, de novo, aquela importância entre ouvir e escutar, né? Um grupo homogêneo não escuta essa pessoa em pé de igualdade se ela tiver em um número muito baixo. Então, assim, um grupo homogêneo só começa a escutar essa pessoa em pé de igualdade quando ela está, por exemplo, quando essas minorias estão pelo menos 20% a 40% dos membros. Por quê? Porque a partir daí eu olho para aquela mulher, para aquela pessoa negra, para aquela pessoa LGBTQI+, e eu não vejo um representante daquele grupo. Eu vejo mais um membro de conselho. Olha. Então, eu começo a escutá-lo ou escutá-la de forma equânime, de forma igual ao que eu escuto os outros meus colegas. Enquanto eles forem minoria, o que eles falarem, claro, pode ir adiante, pode, é um começo, todo mundo precisa ter um primeiro passo, é essencial, mas não dá para achar que uma pessoa ali, de um grupo minorizado, por exemplo, vai conseguir fazer uma super diferença. É preciso que esse Legal. Então, claro, isso aí tem que ser uma coisa... É igual... eu ia fazer um exemplo horrível, mas é igual
cobertura vacinal. Tem que ter uma representatividade considerável, não é isso? Para poder funcionar. Exatamente. Exatamente, exatamente. Falando a língua aqui da Tem que pandemia, ter uma né? É isso cobertura aí. pô, eu olho para o lado e falo assim, pô, ele não é diferente, ele é, né? Eu não preciso olhá-lo como uma pessoa, ó, né? Exatamente. Assim, ele é uma pessoa. É tão membro Claro, quanto eu. claro, isso é tudo, Exatamente. que É. legal. Não, olha, eu tô. Mas isso tudo tem a ver com vieses, com estereótipos, com coisas que a gente não percebe, principalmente pessoas de um grupo homogêneo e de um grupo que teve muitos privilégios, como os homens brancos heterossexuais sem deficiência. Né? Então, eu gosto de dizer que os privilégios são invisíveis para aqueles que têm esses Entendi. privilégios. Porque, por exemplo, quando a gente conversa. Você já foi, já entrou numa loja e um segurança foi atrás de você para ficar vendo onde você ia, que você pegava? Provavelmente não, né? Não, Eu também não. Mas a grande maioria das pessoas negras no Brasil claro. passam por isso. Então, e até as pessoas brancas saberem disso, elas nem sabem que outras pessoas estão seguidas nas lojas e que eventualmente tem que abrir sua bolsa para mostrar que não pegaram nada, ou tem que deixar uma sacola bem à vista para dizer, olha, eu não estou pegando nada. Então, assim, tem uma série de experiências que eu, por ser mulher branca, heterossexual e tudo mais, sem deficiência, eu tenho as minhas percepções, você tem as suas, e é esse o valor da gente ter a diversidade e a inclusão, porque cada um com suas percepções vai conseguir agregar mais ideias, conceitos, e a gente vai ter empresas melhores, mais inclusivas, com produtos melhores para todo mundo, e Estamos atendimento, evoluindo, qualidade. professora, estamos evoluindo. Acho que a humanidade evolui com o ISD. Eu acho isso, né, de uma riqueza sensacional. Acho que a gente, né, apesar de tudo que a gente vê no noticiário, cada dia a gente abre e vê uma notícia absurda, mas acho que o ISD faz com que a gente abra a mente para essa evolução. As organizações estão abrindo para isso, né? Sim, sim. Mas é muito importante ser verdadeiro, né, Gil? Claro. Ser verdadeiro. Não ser mais uma ferramenta de marketing. Não ser mais o que a gente chama de ESG washing, né? Ou greenwashing, ou pinkwashing, que é você, por exemplo, colocar uma etiqueta de cor de arco-íris né, no seu produto e dizer que então você é LGBT friendly, e não isso. Enquanto as pessoas LGBT estiverem ali dentro e ouvirem agressões, que muitas pessoas ainda acham que são piadas, mas são agressões em relação à sua orientação sexual, em relação à sua forma de falar, à sua forma de agir, essa empresa não vai ser LGBT Claro, friendly, claro, não vai claro. ser. Então, é uma coisa que precisa ser genuína, é uma coisa que não se constrói da noite para o dia, não é um selo, né? Não é um processo que você controla a entrada, a saída, a entrega e tudo mais. Depende de uma mudança de mentalidade, é algo que demora, é lento, e se for genuíno, é lento, porque demanda uma mudança cultural. E culturalmente, nós estamos e somos frutos, todos nós, inclusive eu, de uma cultura machista, uma cultura racista, uma cultura homo, é, é, é uma cultura que né, prejudica e é prejudicial a homossexuais e que tem alimentação homoafetiva, uma cultura capacitista. Então, a gente é fruto disso nas nossas empresas também. Então, para ter uma mudança genuína, essa mudança não acontece da noite para o dia. Ela é lenta, precisa ser gradual e precisa conscientizar todos da organização, desde as lideranças até os colaboradores, para ser de verdade, para ser real, e não para ser Muito marketing. legal, professora. E acho que a geração que está chegando aí, dos nossos filhos, dos nossos netos futuramente, eles já vêm com uma carga de aceitação disso tudo, de tudo isso. Eu vejo pelas minhas filhas, e minhas filhas já têm uma cabeça diferente do que eu tinha na idade delas,
de enxergar essas diferenças, de enxergar com uma igualdade, sabe? Então, essa troca, essa vinda dessa turminha nas novas gerações das organizações vai ajudar demais. Eu acho que só tende a... Por isso que eu falo, nós vamos evoluir, né? Não tem volta. É um caminho sem volta. A gente gostaria Mais que fosse uma rápida, evolução mais rápida, né, Gil? Mas com certeza é uma demanda da sociedade, é uma tendência, né, que já foi verificada. A importância de ser muito para legal. valer, né? Ser de verdade. E o que a gente percebe é que ainda tem muito desconhecimento, ainda tem muita desinformação, ainda tem muita gente falando sobre o assunto que não conhece, né, em profundidade, e que pode achar que ESG é só essa etiqueta, que é de onde a gente começou, né? E não é. É muito mais profundo, né? Demanda muita reflexão, demanda um comprometimento, um engajamento efetivo para ser de verdade, para ser essa questão, para englobar esses aspectos Muito éticos que a legal. gente Olha, conversou, né? Então, para responder à sociedade do jeito que ela precisa. E a gente precisa claro. urgentemente, né, Gil? Porque a gente não tem mais muito tempo. A questão ambiental urge, a gente precisa urgentemente de uma mudança nas práticas das nossas empresas e nas nossas práticas pessoais. E, então, a gente não tem muito tempo, tem que ser para ontem mesmo. Eu não quero me alongar muito, a gente já está estourando o nosso tempo, que eu lhe pedi um tempo, mas eu lembro que você escreveu alguma coisinha que nós temos um pouquinho mais de 10 anos para o planeta não suportar essa coisa toda. Então, né, tem essa questão toda para a gente enxergar, essa exploração do planeta também está perto do limite já. Tá, já está, né? As pesquisas mais conceituadas sobre o assunto mostram que a gente está muito perto, se a gente continuar assim, a gente está muito perto de um ponto de não retorno. Quer dizer, a gente vai chegar num nível de aquecimento dos oceanos e da temperatura, né, geral do planeta, e isso vai gerar uma série de eventos que a gente não tem. Esses eventos vão estar interligados entre eles e a gente não tem como segurá-los mais. Então, é um processo de desertificação da Amazônia, são diversos elementos desse sistema que a gente não tem ciência de onde vai parar, né? Então, a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina. É por isso que não dá para esperar chegar nesse limite. A gente tem que interferir mesmo para essas práticas darem um freio em tudo isso e retomar um caminho, né, que seja sustentável. Acho que essa é a questão. Muito legal, muito legal. Exatamente. Sustentável. Ambientalmente, socialmente e na forma de governo. Muito legal, professora, muito bacana. Quem está assistindo a gente não conhece a Despertare, esse é o nível de palestrantes que a gente tem no nosso time, da professora doutora Ângela Donadio. Puxa vida, que privilégio ouvi-la, que privilégio estar com você aqui hoje. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu quero dar 2 recados. Bom, o primeiro recado é agradecer do seu tempo, de você estar com a gente esse tempo todo. Essa nossa live vai ficar gravada. Ela vai pegar, inclusive, na gravação, esse momento que a gente teve que caiu o contexto, caiu a energia, caiu o sinal, legal, mas tá lá, registrado. O quem sabe faz ao vivo, vamos nos virar. E eu queria te convidar. Eu que agradeço, Dilma. Agradeço muito a oportunidade de falar com você, de falar aqui para o público da Despertare e também de falar sobre um tema que é apaixonante. Eu sou suspeita para falar, mas é algo que me move e acho que move muita gente. Acho que essa palavra tem que ser levada adiante. Né? Obrigada. É propósito isso aí, eu acho que faz todo sentido. E eu quero te fazer um convite. Amanhã, lá no meu Instagram, do Dil Casella, não da Despertare Palestras, do Dil Casella, vai ter uma live hour. Sabe o que é live hour, professora? É um happy hour ao vivo, numa live, de um happy hour, onde eu vou falar amanhã sobre quero ser líder, e agora? Né? Quero ser líder, e agora? E o que é uma live hour? Onde a gente beberica alguma coisa, eu água, vocês o que vocês quiserem, eu água, né?
E aí, de repente, dá uma ideia e eu toco algumas músicas. Eu toco um violãozinho, toco um ukulele, e aí a gente vai fazendo uma brincadeira. Então, tá convidado, quem estiver nos assistindo, quiser migrar para lá amanhã, @DilCasella, tá lá a nossa live aula. Eu acho que vai ser. Eu já vou dar uma dica, assim, né? Acho que tema aí para falar, né? Quero ser líder. Então, vamos estimular lideranças e não chefes, né? Porque chefe é Vou diferente de anotar. líder, né? Liderança é diferente de Claro, chefe, né? claro. Então, acho que vai ser importante aí conversar com o pessoal para ver quais as características que a gente entende de um chefe ou de uma chefe e quais as características de uma liderança. E eu gosto de falar liderança, Gil, porque líder, a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala líder é um homem. E eu gosto de falar liderança, porque engloba outros gêneros e outras pessoas que inconscientemente a gente não percebe. Então, é importante falar sobre a diferença de Eu chefe e tô, eu tô líder, fazendo essa né? cara porque eu não tinha pego essa percepção. Captei, adorei isso aí. Claro, a liderança ela envolve, ela engloba, ela é inclusiva. O líder é aquele cara forte, né? Que faz acontecer. O chefe, O né? chefe, o chefe manda, o líder é aquele que desperta, né? Que leva as pessoas, que vai junto, né? Que Professora, estão envolve, perguntando é aqui isso aí. nos comentários quando ela vai voltar. Olha que bonitinho, tô realizado com isso. Isso aqui é o carimbo de valeu, missão cumprida, foi ótimo. E vai ficar, quem não assistiu vai poder assistir quantas vezes quiser, quando quiser, vai ficar lá no Instagram da Despertar e Palestras. Muito obrigado. Muito Melhoras para o obrigada. seu resfriado, que você está resfriada, me disse que não podia falar muito, olha aí, ficamos mais de uma Ai, hora. meu Deus. Pois é. É que o Para papo mim, estava muito bom, Gil. Um grande obrigado. beijo e muito sucesso Obrigado aí para igualmente para despertar. você e para todo mundo que está nos acompanhando também. Um privilégio ter você aqui, ter todo mundo até agora aqui. E vamos para frente que daqui para frente tem mais coisas para acontecer. Boa noite, tudo de bom, bom descanso. Até Boa mais, tchau, noite a tchau. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.